E o Jack resolve ir embora. Só que quando ele vira para o lado oposto, o celular do Scott emite um som. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na estreia da segunda temporada do Na Mira. O caso que eu vou trazer hoje é bem naquele tom de thriller e um pouquinho de drama, então vocês se preparem porque eu construí a narrativa para apresentá-la aqui da melhor maneira possível. Então vocês vão embarcar numa aventura assim surpreendente, sem contar que essa história tem um número gigantesco de reviravoltas. É surpreendente tudo o que eu vou contar aqui, chega a ser inacreditável. Lembrando, se você está conhecendo o canal agora, não sabe o que está fazendo aqui, mas vai assistir essa história até o final, eu peço que se você gostar, se inscreva, comenta, compartilha, passa esse vídeo pra frente, porque ajuda muito. Lembrando que você pode conhecer os outros episódios, então tem a playlist da primeira temporada na Mira, pra você ver lá todos os episódios, e a segunda temporada já está numa nova playlist. Lembrando que a gente tem outras séries aqui do canal, a série Na Mira de Escândalos, cujo tema da temporada é As Mulheres do Presidente, onde eu conto todos os mistérios, tudo o que aconteceu, envolvendo todas as pessoas no escândalo Clinton Lewinsky. Então você vai conhecer com detalhes a história da Paula Jones, da Linda Tripp, da Caitlyn Williams, da Juanita Broder. Já são mais de 10 episódios, um dando continuidade no outro, então você vai ficar assim chocado com todos os eventos que se passam na história, que eu começo cobrindo desde o comecinho até os tempos atuais. Lembrando que aqui também tem a série Gustavo Report, onde são histórias especiais com investigações muito profundas, incluindo nós estreamos com o psiquiatra que roubou a vida de seu paciente. Então você pode ir conferir os episódios que já estão disponíveis por lá. Sem contar que eu também tenho um canal de cortes, você pode conferir que as análises que eu trago em cada caso nós estamos recortando e colocando lá. Então se você quiser assistir uma análise específica de algum caso, você pode ir diretamente para o canal de cortes. Então vamos com tudo, porque hoje essa história promete. Um homem chamado Jack fez um anúncio e o postou no site Craigslist. E eu vou ler esse anúncio para vocês agora. Procura-se zelador de fazenda. Basta cuidar de um terreno de 688 acres de terras agrícolas montanhosas e alimentar algumas vacas. Você ganhará 300 por semana e um belo trailer de 2 quartos. Prefiro alguém mais velho e solteiro, mas considero tudo. A recolocação é obrigatória. Você deve ter uma ficha limpa e ser confiável. Esta é uma posição permanente. A fazenda é usada principalmente como reserva de caça. Tem um lago de 3 acres abastecido. O vizinho mais próximo fica a 1 quilômetro de distância. O lugar é isolado e lindo. Será uma verdadeira escapadela para a pessoa certa. O trabalho de sua vida. Se você estiver pronto para mudar, entre em contato o mais rápido possível. A posição não permanecerá aberta. Mais de 100 pessoas se candidataram a esse emprego. Muitos rascunhos foram descartados antes desse anúncio ser oficialmente publicado. Jack estava procurando o tom certo para chamar a atenção de um certo tipo de homem, o tipo de funcionário que ele precisaria. Ele consertou os detalhes, o número de acres da propriedade, a ideia de um bônus anual e acrescentou as utilidades pagas, antes de definir sua linguagem final. Montanhoso, isolado, trabalho de uma vida. Se uma mulher se candidatasse ao emprego, Jack não se incomodaria em responder. Se um homem se inscrevesse, ele pediria informações críticas imediatamente. Quantos anos você tem? Você tem um registro criminal? Você é casado? Jack parecia atraído por candidatos que eram menos formais em suas respostas por e-mail. Aqueles que revelavam empolgação. Algumas das respostas que ele recebeu: fui criado em uma fazenda quando menino e também criei meu próprio gado e cavalos. Escreveu um deles. Ainda estou em boa forma e não tenho medo de trabalho árduo. Eu realmente espero que você possa me dar uma chance. Se por algum motivo eu não funcionar para você,
não haverá ressentimentos. Eu ficaria com você até que encontrasse outra pessoa. Muito obrigado, George. Se um candidato morasse perto de Akron, o Jack poderia entrevistá-lo pessoalmente em uma waffle house local ou em uma praça de alimentação de shopping. Ele começaria entregando ao homem um questionário de pré-emprego e ele perguntava sobre qualificações, alguma experiência em carpintaria, já trabalhou com gado. E o Jack também explicava que seu tio era dono do lugar e ele tinha 6 irmãos e irmãs com muitos filhos e netos correndo por aí. Especialmente nos fins de semana de feriados e durante a temporada de caça. Se a entrevista corresse bem, Jack poderia dizer ao candidato que ele era o finalista do emprego, mas se o candidato desse qualquer sinal de que não atendia a um dos critérios de Jack, a reunião terminaria abruptamente. Para um candidato, tudo parecia certo, até que ele mencionasse que estava prestes a se casar. Jack imediatamente se levantava e agradecia o homem por seu tempo. George, o homem que escreveu o e-mail sobre ter sido criado em uma fazenda, disse a Jack que já fora segurança e especialista em artes marciais. Ele imaginou que isso seria uma vantagem, visto que ele teria que proteger toda aquela propriedade quando ninguém mais estivesse por perto. Mas o clima da entrevista mudou imediatamente para pior. Jack tirou o formulário das mãos de George antes mesmo dele terminar de preenchê-lo e disse: "Eu vou te ligar em alguns dias." George nunca mais ouviu falar de Jack. Em 2011, o pior da Grande Recessão supostamente havia passado, mas ainda havia poções de miséria na classe média. O desemprego continuava alto e algumas pessoas aceitavam qualquer coisa para trabalhar. Uma dessas pessoas é David Pauley. Ele tinha 51 anos, era divorciado e vivia com seu irmão mais velho, Richard, em seu quarto de hóspedes em Norfolk, Virgínia. O David trabalhou na Randall Bund, uma distribuidora atacadista de materiais de construção. Então ele gerenciava o depósito e dirigia um caminhão. Ele se casou com sua namorada do colégio, a Susan, e adotou seu filho Wade, de um casamento anterior. Durante a maior parte de sua vida, o David foi um homem rotineiro. Ele comia seu cereal, tomava banho e ia trabalhar exatamente nos mesmos horários todos os dias. O Wade, o enteado, diz que o David foi a influência estável em sua vida, porque ele cresceu pensando que todo mundo tinha um horário das 9 às 5 da tarde. Mas David foi ficando cada vez mais frustrado com sua posição na Roundup Band e finalmente, por volta de 2003, ele saiu. Ele trabalhava em outros empregos, mas nunca mais conseguiu encontrar nada estável. Ele e Wade passaram-se a se desentender e em 2009 ele e a Susan se divorciaram. Agora ele se encontrava sentado na poltrona de seu irmão, usando o laptop de Richard para procurar empregos. Infelizmente, ele encontrava apenas trabalhos temporários, empregos que durariam apenas algumas semanas. Às vezes, ele precisava pedir dinheiro emprestado para poder comprar sua pasta de dente. E ele se dava bem com seu irmão Richard e com a esposa dele, Jude. Ele tinha uma irmã gêmea, Debbie Bruce, que morava em outra cidade. E os dois também eram muito ligados. E sem conseguir um emprego integral, convencional, o David procurou o mercado de trabalho alternativo da internet, o Craigslist. Com milhares de empregos, o Craigslist poderia ser a salvação para alguém como David. Empregos sem benefícios, trabalho temporário, serviços sazonais e qualquer coisa por uns trocados. E o David estava se esforçando muito, fazendo qualquer coisa para arrumar um trabalho. E era outubro de 2011 quando apareceu um trabalho no site que chamou sua atenção. Entre os empregos menores para um dia ou para alguns dias, de repente apareceu um anúncio que parecia ser bom demais para ser verdade. E lendo todo aquele anúncio de capataz que dizia que tinha preferência para homens mais velhos e solteiros, sem conexões familiares, era uma lista exigente e o David se encaixou. Era perfeito, na verdade, porque o David estava com 50 anos, não tinha esposa, não vivia com os filhos, quase não tinha motivo para levantar de manhã, sem pagar aluguel e um salário fixo. E na verdade era perfeito para o David. Ele estava com 50 anos, não tinha esposa, não vivia com os filhos, não tinha trabalho. Então encontrar agora uma oportunidade onde ele não teria que pagar aluguel e teria um salário fixo parecia ser impressionante. E ele imediatamente responde ao anúncio. Então ele começa um diálogo com o Jack. Aí o Jack diz que tem 3 candidatos e que qualquer coisa dará um retorno. Então David fica esperando. O seu melhor amigo desde o colégio, o Chris Mal,
havia se mudado para Ohio alguns anos antes e estava indo muito bem. Ele e o Chris conversavam dezenas de vezes por dia nos Walk Talks Nextel, que eles compraram especificamente para esse fim. E se Chris também era divorciado, conseguiu recomeçar e começar uma nova vida, por que o David não poderia? E então, mais tarde, o Jack liga e diz: o emprego é seu. Richard, o irmão de David, lembra como o rosto de seu irmão ficou iluminado. E logo Jack disse ao David que precisava de alguém que pudesse começar no dia seguinte, considerando a distância, e ele estava com muita urgência. Ele imediatamente ligou para seu amigo Chris no Walk Talk e começou a falar a 1000 por hora. Ele jurou que essa foi a melhor coisa que já lhe aconteceu e disse que mal podia esperar para fazer as malas e partir. Para a surpresa de Chris, o David começou a chorar. Nos últimos anos, o Chris sempre se preocupou muito com David, a quem ele chamava de irmão com sobrenome diferente. E nesse momento, as coisas pareciam que estavam indo para o lado certo. E eles fizeram uma promessa um ao outro de que no primeiro fim de semana de David em Ohio, depois que ele se instalasse, Chris traria seu hot rod e eles dirigiriam pelas estradas rurais vazias. O David foi para a igreja e orou com todo o grupo de oração, agradecendo pelo trabalho. Todos eles ficaram felizes, porque o David estava há anos pedindo um emprego ao Senhor. E finalmente, uma porta se abriu. A igreja, muito feliz por ele, deu $300 de seu fundo ministerial Mãos que Ajudam, para que ele pudesse alugar um trailer. Então ele empacotou todas as suas coisas, suas miniaturas de trem, seus livros, DVDs, suas camisetas, seus posters do Jeff Gordon, suas luzes de Natal, e a pequena caixa contendo as cinzas de seu velho gato, Maxwell Edson. A distância entre Ohio e Norfolk era de 800 quilômetros. Então, em 22 de outubro de 2011, David começou a viagem que mudaria a sua vida. Antes de sair, ele liga para sua irmã gêmea Debbie e diz que Deus respondeu sua oração. Ele estava animado, o emprego dos sonhos apareceu. Ela disse a ele que odiava a ideia dele estar sentado sozinho em alguma fazenda no Natal. E então ela o fez prometer que ele visitaria sua família nas férias. Ele ainda contou uma novidade. Durante a conversa que ele teve com o Jack contou que era um pregador. Então David falou para Debbie: eu sinto que finalmente o Senhor está me levando para um lugar onde eu poderei encontrar paz. Ele então se despediu e prometeu que assim que chegasse ele passaria o endereço. E então David pegou a estrada e partiu para Ohio. O David chegou a Red Roof em Parkersburg, West Virginia, na noite de sábado de 22 de outubro de 2011. Não era longe de Marietta, Ohio, onde ele deveria encontrar seu novo empregador em um Bob Evans para um café da manhã na manhã seguinte. Então ele ligou para a irmã, disse que chegou bem e ela falou: por favor, me liga de volta amanhã. E a última coisa que ele disse a ela foi: eu te amo. Então, pouco antes de ir para a cama, ele ligou para o Chris e no fim da conversa entre eles, o Chris disse: boa sorte, assim que você terminar de falar com eles amanhã, me avise e me dê sua localização exata para que eu possa ir aí no sábado e então poderemos sair. Porém, há um detalhe nessa história, porque o Jack ofereceu esse mesmo emprego a outro homem chamado Scott Davis. Scott morava na Carolina do Sul. A mãe dele tinha 68 anos e estava doente, e ela morava a 1 hora da fazenda em Ohio. E o Scott achou que esse emprego seria perfeito, porque então ele poderia ficar mais perto de sua mãe e, consequentemente, passar mais tempo com ela. E o Jack disse a ele: você precisa ser solteiro, não pode ter namorada, tem que ser sozinho mesmo. E ele falou: não se preocupe, eu sou tudo isso mesmo. E no início de novembro, alguns dias depois de David ter sido contratado, o Scott deixa a Carolina do Sul rumo ao Ohio para a mesma fazenda. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Dia 22 de outubro foi o dia em que o David falou com o Chris e falou com sua irmã. E ele então encontraria com seu empregador ao raiar do dia. O dia seguinte veio e foi embora sem nenhuma ligação de David para Chris ou para Deb. Chris tentou o walk-talk, mas não conseguiu nenhuma resposta. Em seguida, ele ligou para o Richard e o Richard deu o número do novo empregador de David. Então, o Chris ligou para o Jack. E o Jack disse: não, tá tudo bem. Eu acabei de deixar o David com uma lista enorme de tarefas e eu vou passar a mensagem para ele no dia seguinte. Só que mais alguns dias se passaram sem nenhuma ligação.
Então Chris ligou pro Jack novamente e dessa vez Jack disse que quando apareceu na fazenda aquele dia, David havia colocado todas as suas coisas em um caminhão e disse que estava indo embora. Aparentemente, ele conheceu um cara na cidade que estava indo para a Pensilvânia para trabalhar em uma plataforma de perfuração e então ele decidiu seguir esse homem até lá. O Chris pensou consigo mesmo, de jeito nenhum o David decolaria para a Pensilvânia sem me avisar. Os dois eram melhores amigos desde o colégio, eles se uniram por causa da sua aversão mútua por esportes e amor por carros, e com o passar dos anos, eles se mudaram para cidades diferentes, casaram, se divorciaram, mas mantiveram contato constante. Só para vocês terem noção, eles mantinham seus walkie-talkies nas mesinhas de cabeceira e se ligavam antes mesmo de levantarem para escovar os dentes pela manhã. Eles conversavam, pela estimativa do Chris, cerca de 50 vezes por dia. A maioria das pessoas não conseguia descobrir o que eles tinham tanto para conversar. Mas ele disse, sempre havia alguma coisa. Mas para ele, alguma coisa estava errada, porque depois que o David chegou em Ohio, ele sumiu. E então, agora a gente retorna para o Scott. Ele chega em 6 de novembro em uma cidadezinha chamada Marietta, por volta das 9 horas da manhã, e se encontra com Jack numa cafeteria. Jack não estava sozinho. O seu sobrinho Brogan Hart também estava ali. E eles se sentam para tomar um café e bater um papo. Jack começa a conversar sobre sua tatuagem, sobre crianças, motocicletas. E o Scott levou a sua caminhonete com um trailer e também sua motocicleta. E aí o Jack contou que levava seu sobrinho todo domingo à igreja, começou a citar uns versículos da Bíblia e ainda diz que ia pedir ao Senhor para colocar sua mão milagrosa sobre a mãe de Scott para que ela ficasse boa. E o Scott, ouvindo tudo aquilo, ele se alegrou. Alguns versículos que o Jack citou, o Scott não conhecia, mas ele estava muito feliz em ouvir tudo aquilo, porque o Jack era cristão, era gente boa e era muito bom trabalhar com pessoas assim. Ele se dava muito bem com todos os cristãos para qual ele tinha trabalhado até então, sempre foram muito gentis. Então ele aqui pensou que vai ser o mesmo. Tudo parecia ótimo e a fazenda ficava uns 15 quilômetros dali. E aí o Jack disse pro Scott, olha, tivemos um probleminha ontem à noite com a chuva. E a estrada é muito estreita e não vamos conseguir passar com o seu trailer. Vamos deixar seu carro aqui e depois que eles limparem a estrada, a gente volta para pegar, ok? E o Scott disse, por mim tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o furgão ficou e a sua caminhonete também. Eles entraram no carro do Jack e pegaram a estrada. E a fazenda ficava meia hora dali, numa das regiões mais isoladas de Ohio. A princípio, era uma estrada de asfalto com 2 pistas. Depois, eles estavam em uma estrada de cascalho de 2 pistas e, por fim, passaram por uma estrada de terra com 1 pista só. O sobrinho do Jack dirigiu o carro, o Jack estava na frente, no banco do carona, e o Scott atrás. Eles estavam cada vez mais longe e isolados de tudo. Quando de repente o Jack fala pro sobrinho, lembra de quando eu cacei aquele cervo na semana passada? Aí o sobrinho diz, lembro sim. Então para lá pra gente descer um pouco. E aí o Jack explicou pro Scott que as ferramentas estavam guardadas ali dentro da mata. O Jack e o Scott desceram do carro e o Jack mandou que o sobrinho fosse na frente para ver como a estrada estava, enquanto eles pegavam as ferramentas. Então eles começaram a entrar na mata. Jack na frente e o Scott atrás. E eles foram andando e andando, e o Scott foi percebendo que o caminho estava ficando cada vez mais fechado, e o acesso já estava muito difícil, o silêncio era imenso. E foi quando eles chegaram a um ponto que o mato estava totalmente fechado. E o Jack parou e disse, olha, está muito tampado, é melhor a gente voltar para a estrada e pegar outra trilha. E o Scott falou, ah, beleza, vamos lá. Como o Scott estava atrás na ida, agora ele estaria na frente na volta. E quando ele se virou para começar a andar, atrás dele o Jack apontou um calibre e apertou e pressionou o gatilho. E então o Scott ouviu um clique nas suas costas. Na verdade, o instrumento tinha emperrado. E na hora que ele ouviu esse som, ele sabia que estava com problemas
ele pensou: eu estou muito encrencado. E quando ele se virou, instintivamente, ele ergueu o braço para proteger o rosto, até que o Jack disparou novamente. O braço de Scott recebeu o que era para entrar na cabeça. E nesse momento, mesmo com sangue descendo, ele começou a correr enquanto ouvia o Jack disparando. Pá, 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 pá! E ele tentava se esconder nas árvores e começou uma grande perseguição. E ele tentou contar os disparos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele falou: meu Deus, ele não recarrega, isso não acaba. E ele já tinha perdido a conta. E ele estava exausto e esgotado. E ele caía e se levantava o tempo todo. E finalmente, depois de uns 15 minutos, ele conseguiu chegar na estrada. E aí ele tem tempo para respirar. E quando ele olha, a 100 metros, lá está o Jack, recarregando o instrumento. E então o Jack e o sobrinho estão vindo em sua direção e a caçada reinicia. O Jack começa a correr atrás dele e então ele entra novamente para aquela mata. E o Scott corria e tentava se esconder. Só que agora não era mais um, era 2 pessoas atrás dele. E ele não estava aguentando mais, ele não estava mais conseguindo respirar. E então ele viu uma árvore grande e oca. Ele deitou dentro daquela árvore e pensava na mãe dele. E ele pensava: eu nunca mais vou vê-la. E ele estava sangrando muito, ele estava apavorado, ele não podia se mexer. E ele ficou deitado ali por umas 5 horas. E de repente ele começou a ouvir passos. E os passos foram ficando cada vez mais fortes e audíveis. E ele ouviu alguma coisa se aproximando e ele sentiu que era uma pessoa. E a pessoa andava e parava. Andava e parava. E pela fresta do tronco seco, ele viu que era o Jack. O Jack parou uns 6 metros dele e ficou um tempinho olhando. E ele ali escondido. E o Jack resolve ir embora. Só que quando ele vira para o lado oposto, o celular do Scott emite um som. Pi! E o Jack parou na hora. Aquele era o som da bateria que estava acabando. E pro Scott, aquele era o sinal do fim. A angústia e o desespero torcia por dentro. E ele fechou os olhos e disse: Senhor, eu estou indo para casa. E o Jack ficou mais uns 5 minutos ali analisando e procurando. E foi quando ele resolveu ir embora. E o Scott ouve os passos de Jack até que não ouve mais nada. Quando a noite chegou, o Scott resolveu tentar fugir dali. Ele estava sem força, havia perdido muito sangue, estava cada vez mais fraco. E ele foi andando sem parar até que chegou em um campo aberto. Ele não aguentava mais andar e foi aí que ele resolveu deitar no chão para finalmente partir. Era uma noite gelada e ele disse que de repente tudo ficou quente ao seu redor. E naquela hora ele achou que alguém estava ali para buscá-lo. E ele sentiu o Espírito de Deus. Então ele ouviu uma voz. E essa voz disse: eu seguro você. Eu seguro você. Levanta, porque eu seguro você. Anda, levanta. E o Scott se levantou e depois disso ele não sentiu mais seus pés tocarem o chão. Vocês não vão acreditar, mas o Scott andou incríveis 11 quilômetros até chegar em uma residência. Jeff Shockley estava sentado na sala de estar de sua mãe, assistindo TV, quando ouviu a campainha tocar. Isso por si só já era estranho, porque lá fora, nos arredores, os visitantes geralmente apenas entravam pela porta da frente. Além disso, ele não tinha ouvido o carro chegando. O Jeff então mandou seu sobrinho de 9 anos ver quem era. E então, o garoto retornou gritando: tem um cara na porta! Ele está sangrando, parece que ele foi baleado! E o Jeff presumiu que o seu sobrinho estava pegando uma peça. Mas quando foi até a porta, lá estava o estranho, segurando o braço direito sobre o corpo, a mão e a perna da calça estavam encharcadas de sangue. O Scott não queria nem se sentar, ele estava em um estado extremo de agitação, e ele contou o que aconteceu e pediu para que chamassem as autoridades. E era exatamente 8 horas da noite quando os policiais chegaram. E para Scott Davis,
Seu pesadelo havia terminado, mas ele estava muito enganado. Ele contou que tinha vindo para uma área para cuidar de uma fazenda de gado de 688 acres e ele disse: eu vim para assumir um emprego e o meu empregador me acertou. E aí o xerife Stephen Hannon teve dificuldade de entender e acreditar na história do Scott. Ele não sabia de nenhuma fazenda de gado de 688 acres no condado de Noble. Nada perto disso. A maior parte das grandes extensões de terra foi comprada por empresas de mineração. Ali era uma zona rural com apenas 2 casas em uma área de 26 quilômetros. E alguém estava dizendo que foi atingido? A primeira coisa que veio na cabeça do xerife foi que era uma venda de substâncias ilícitas e que então havia dado errado e o Scott acabou se dando mal nessa. E o pior, chegou numa hora que ele pegou mesmo seu instrumento e ele apontou para a cabeça do Scott e começou a fazer um monte de perguntas e disse 1000 coisas e falou: você é comerciante de coisas ilícitas, conta a verdade, o que você estava fazendo, o que está acontecendo aqui mesmo. E o Scott continuava tentando falar: não, olha, foi o tal do Jack. E o xerife falou: isso não faz sentido, que tipo de emprego é esse que você leva uma bala? Então o xerife fez algumas ligações para seus informantes locais, mas nenhum deles tinha ouvido nada. Porém, a caminhonete e o trailer do Scott foram encontrados no estacionamento do empório do Food Center, e era exatamente como o Scott os havia descrito. No início de novembro, cerca de 2 semanas depois de falar pela última vez com o David, o Chris ligou para a irmã gêmea de seu amigo, a Deb, e ela também não tinha ouvido falar dele. Ela estava muito preocupada, e na verdade esse era um hábito que ela havia aprimorado ao longo da vida. Quando ela e seu irmão tinham 14 anos, sua mãe contraiu enfisema e seus irmãos mais velhos já estavam fora de casa, a Deb saiu da escola e, como ela mesma disse, basicamente se tornou a mãe de David. Anos depois, ela se mudou para o Maine com seu segundo marido e o David ficou em Norfolk. Mas o vínculo gêmeo permaneceu muito forte. Quando ela recebeu o telefonema preocupado de Chris, Deb já havia passado vários dias sentada com seu laptop na mesa da cozinha, de pijama, procurando pistas para explicar por que não tinha ouvido uma palavra de seu irmão. Com uma caneta vermelha e uma folha de papel, ela fez uma lista de lugares para ligar. Um motel em Parkersburg, a locadora do trailer, mas ela não conseguiu nada com nenhum deles. Só na noite de sexta-feira de 11 de novembro, quase 3 semanas depois que David havia partido para Ohio, ela se lembrou de outra coisa: Cambridge, a cidade onde ele disse que ficava a fazenda. Então ela digitou o nome no Google e encontrou o jornal local, The Daily Jefferson. E ela percorreu as páginas até chegar a esta manchete datada em 8 de novembro. Homem diz que foi atraído para trabalho e depois foi baleado. Mas não havia menção ao nome do homem. Mas havia um detalhe que parecia familiar. Ele disse que tinha sido contratado para trabalhar em um rancho de 688 acres. E o artigo citava o xerife do condado de Noble, o Stephen Hannon. Então a Deb ligou para o seu escritório imediatamente. E ela está muito agitada, porque quando ela leu aquela notícia, o seu estômago embrulhou na hora e ela sentiu um enjoo muito forte. Ela inclusive tremia enquanto discava o número do telefone. E quando a transferiram para o xerife, ela disse: meu irmão desapareceu e acho que tem a ver com esse caso. E a história que ela conta é praticamente a mesma história do Scott. As autoridades agora percebem que estão diante de uma história cheia de ramificações. 2 homens foram trabalhar em uma fazenda misteriosa, onde um é atingido e o outro está desaparecido. Alguma coisa terrível está acontecendo. E eles começam as buscas na área onde Scott disse que havia sido atingido. E foi ali mesmo que eles encontraram o David Powler. Só que eles acabam encontrando outra coisa horrível. A cova para o Scott também estava preparada. E eles ligaram para a Deb e disseram: seu irmão usa um bracelete com um feixe de prata? E ela disse sim. E eles falaram: sentimos muito, mas ele foi encontrado. A Deb ficou arrasada, o Chris também, e as autoridades ficaram chocadas, porque uma pessoa perigosa estava solta e podia atacar novamente a qualquer momento. E a história de Scott Davis
era verdade. Só que havia um grande problema. Não há rancho nem fazenda, como descrito no anúncio do Craigslist. Naquela região não havia nada assim. A fazenda não existia. E as autoridades começaram uma investigação estadual e o primeiro passo era refazer a trilha de Scott Davis até a floresta de Ohio 5 dias antes. E aí, como o Scott contou que eles foram numa lanchonete, eles pensaram: ah, lá tem câmera de vigilância. E eles pegaram a filmagem da câmera de vigilância da cafeteria, aonde eles haviam tomado café na manhã de domingo. E ali eles conseguiram ver o Jack e seu sobrinho. Ouviu isso, FBI e polícia de Northport? Quem é do caso Gapetito vai entender. Então agora, eles têm as imagens de Jack e de seu cúmplice. Só que isso não revela a identidade deles e nem onde estão. O FBI então se envolve e agora eles vão para a internet. Eles começam a checar e-mails e SMS e eles então encontram um anúncio colocado no Craigslist. E esses e-mails e SMS trocados entre o Jack com o Scott e com o David levou ao FBI a um celular registrado em nome de Richard Beasley. E com a descoberta do número do telefone, o FBI usou a tecnologia do GPS para achar a localização exata dele, que foi em uma rua de Akron. Eles então fazem uma bela de uma apreensão surpresa, uma loucura, e o homem é levado para interrogatório. Richard Beasley, também conhecido como Jack, nasceu em 1959 e foi criado em Akron, principalmente por sua mãe, que trabalhava como secretária em uma escola secundária local. E ele foi casado por um breve período e teve uma filha chamada Tonya, que tinha a idade do Brogan, o suposto sobrinho. Ao longo dos anos, ele trabalhou como manequista, mas seu histórico profissional foi interrompido por períodos na prisão. Ele serviu de 1985 a 1990 em uma prisão no Texas sobre acusação de roubo e a partir de 1996 outros 7 anos em uma prisão federal por crimes a ferramentas de fogo. Em meados dos anos 2000, um caminhão basculante atingiu o carro do Richard e ele sofreu ferimentos na cabeça, no peito e na coluna. Então ele havia retornado recentemente para Akron, da prisão federal, onde ele disse a todos que havia se encontrado com Deus. E ele começou a passar muito tempo em uma mega igreja local chamada Capela. E após o acidente, ele começou a tomar vários medicamentos para aliviar suas dores nas costas e pescoço. E então ele parou de trabalhar. Mas antes disso, ele era conhecido como um preguiçoso e ele parecia inofensivo. Até porque ele era muito falador. Michael Hafford, o pai do Brogan, nunca viu o Richard perder a cabeça nos 20 anos em que o conheceu. E no interrogatório as autoridades tentam fazer ele falar sobre o Scott Davis, mas ele se recusa a comentar. Com a falta de cooperação do Richard, as autoridades recorrem ao Brogan, o falso sobrinho, que inclusive foi preso logo depois do Richard. E agora as peças iriam começar a se encaixar. Quando Brogan tinha 8 anos, ele disse ao pai que queria começar a ir à igreja aos domingos. E seu pai disse que estava tudo bem para ele ir com o Richard. Afinal, era apenas uma igreja. E o Michael era um pai solteiro que trabalhava por longos turnos na época e ele odiava acordar cedo aos domingos de qualquer maneira. E como o Richard era bem visto na comunidade, ele permitiu. Então, pelos próximos 8 anos, o Richard foi uma presença regular na casa do Michael aos domingos, vindo cedo para pegar seu jovem pupilo, que estaria esperando em um terno ligeiramente amarrotado. Às vezes, quando ele levava o Richard para a igreja, ele também trazia sua filha, Tonya, e algumas vezes até a meia-irmã do Michael, a Rihanna, que era 3 anos mais nova que o Brogan, e compartilhava a mesma mãe, mas ela tinha o Michael como seu pai do coração. E na verdade, a mãe do Brogan, Yvette, era uma viciada e ela não tinha custódia de seus 4 filhos e raramente estava por perto quando eles eram jovens. E o Richard era o mentor da Rihanna, do Brogan, e ela lembra que muitas vezes depois do estudo da Bíblia, ele levava os dois para o McDonald's e falava sobre a importância da escola ou o perigo das substâncias ilícitas e dizia para eles: a Bíblia é a chave para a paz de espírito, é um roteiro para a salvação. Só que essa máscara durou pouco. Por volta de 2009, o Richard fundou o que ele disse aos amigos ser uma casa de recuperação para ajudar na restauração de viciados, fugitivos e garotas de programa. E o Richard cruzava as ruas de Akron à noite, recolhendo pessoas perdidas
e trazendo-os para sua casa. E se eles estivessem em apuros com a lei, ele os responsabilizaria no tribunal dizendo que eles haviam entregado suas vidas a Cristo. Algumas vezes, o Brogan chegou a perguntar para o Richard se ele poderia sair e procurar sua mãe Yvette, que o Brogan sempre temia que ela estivesse com problemas. Só que na verdade havia um outro lado nessa casa de recuperação. Amy Seller, que revelou mais tarde no julgamento, era uma ex-viciada e também garota de programa, e ela morou na casa intermitentemente por mais de 2 anos, de 2009 a 2011. E o Richard a encontrou na rua e disse: venha para minha casa porque a minha missão era salvar todas as meninas que estão nas ruas. E ela o imaginou como um salvador, alguém que estava tentando ajudar. E havia mais 4 ou 5 garotas na mesma situação que ela que estavam na casa. E o Richard comprou celulares para todas, só que logo elas perceberam que em vez de ser seu salvador, ele se tornou uma forma de comerciante. Ele começou a anunciar seus serviços online e a levá-las para conhecer outros homens. Essa moça testemunhou que ele faria qualquer coisa para manter essas moças ao seu alcance, incluindo ele comprava substâncias para elas. E o Brogan e o Richard desenvolveram um elo emocional paternal muito distorcido. Era um relacionamento do tipo: faço tudo por você e você faz tudo por mim. E aí o Brogan confessou que ele que abria as covas na mata, porque não existia fazenda alguma, e que o Richard havia elaborado um esquema que atraía pessoas para roubar seus bens e depois ele as eliminaria. E tudo isso através dos anúncios do Craigslist. Então ele contou que eles pegaram as coisas do David, os trenzinhos, as luzes de Natal, todas as outras coisas, e venderam numa feira e conseguiram $1.000, mas o dinheiro acabou rapidamente. Então foi preciso achar outra pessoa. E foi aí que o Scott apareceu. O Richard calculou que com tudo que o Scott tinha, ele iria conseguir uns 30 mil vendendo o carro, vendendo sua caminhonete. E que esse dinheiro seria o bastante para sustentá-lo, pelo menos no inverno. E então ele contou como Richard acabou eliminando David. Ele o atraiu para o mato, assim como fez com Scott, e lá disparou em sua nuca. E quando as autoridades achavam que já sabiam de tudo, ele revela um bombástico segredo. E aí que eu vou continuar a história da casa de recuperação que o Richard havia criado. Em fevereiro de 2011, o Richard foi preso em Ohio por uma série de acusações relacionadas às suas substâncias ilícitas. Enquanto ele estava na prisão, os investigadores estavam construindo um processo por conta do que ele fazia com as garotas de programa contra ele. Só que ele foi libertado sob fiança em meados de julho. Mas depois ele falhou em consultar as autoridades do Texas, onde ainda estava em liberdade condicional por seus crimes anteriores. Então o estado emitiu um mandado de prisão e ele foi considerado fugitivo da lei. E o Richard queria desaparecer. E aí o Brogan conta que o Richard chegou nele e disse: eu preciso de um nome novo. A chave, o insight que ele teve foi que ele precisava assumir uma nova identidade. E não demorou muito para que ele tivesse uma ideia. Se antes ele perseguia garotas perdidas, agora ele teria como alvo um membro de uma nova classe de cidadãos vulneráveis à deriva nas margens da sociedade. Homens brancos de meia idade desempregados. A história que o Brogan estava contando começava na primeira semana de agosto, quando Richard disse que estava fugindo da lei e que ele estava determinado a não voltar para a prisão. E então ele disse a Brogan que precisava de sua ajuda para sobreviver. Então ele começou a rondar um abrigo local para moradores de rua em busca de alguém que se parecesse com ele e que não tivesse uma ficha na polícia. A essa altura ele havia inventado a isca perfeita, principalmente para uma vítima masculina na América pós-recessão. E ele se apresentaria como um empregador beneficente, mais exigente, com o poder de alterar a sorte de um homem, concedendo-lhe o emprego de sua vida como zelador de uma extensa fazenda. Então ele atraiu um homem chamado Ralph Gallagher, de 56 anos. E esse homem era bem parecido com ele, só que a cor de cabelo era um pouquinho diferente. E o Ralph tinha um trabalho estável, tinha uma casa, mas ele perdeu tudo
por conta da recessão, e ele estava morando num abrigo e estava desesperado para encontrar um emprego. Então ele ofereceu um emprego na fazenda do mesmo jeito, então ele aplicou aquele esquema de emprego e acabou dando um fim ao Ralph, assumindo assim sua identidade. E ele passou a trabalhar usando o nome do Ralph, pintou o cabelo de castanho, foi ao médico, pegou medicamentos para aliviar a dor de suas costas, alugou um apartamento com esse novo nome e em setembro ele conseguiu um emprego como inspetor de qualidade em uma empresa que fabricava portas elevatórias para caminhões. Só que não durou muito. As costas de Richard ainda doíam e ele ficou preocupado que os oficiais da condicional de alguma forma o pegassem. Ainda assim, ele não poderia sobreviver sem uma renda estável. Então, como o que aconteceu com Ralph passou despercebido, Richard achou que poderia aproveitar da situação e sair impune, fazendo novas vítimas. E o Ralph também foi encontrado naquela mesma floresta. E então ele potencializou sua ideia. Em vez de vasculhar os abrigos, como fizera para encontrar o Ralph, o Richard propôs a estratégia de colocar um anúncio no Craigslist. Afinal, ele não queria que suas vítimas estivessem completamente devastadas, tristes. Ele precisava de homens à beira do colapso, sim, mas não tão destronados e perdidos como Ralph estava, a ponto de não possuírem algum bem, pelo menos algo o qual valesse a pena tirar a vida desse indivíduo. Então, no domingo 23 de outubro, quando David dirigiu seu trailer cheio de coisas para a reunião de café com seu novo empregador, o Brogan acordou cedo, alimentou seu gato, arrumou seu quarto e disse a seu pai que estava saindo para cavar valas de drenagem. E ele disse, eu te amo, pai. Então ele entrou em seu carro e pegou o Richard. Antes de dirigir até o Bob Evans em Marietta, o Richard e o Brogan foram ao Walmart comprar algumas pás. Em seguida, eles dirigiram para um local não muito longe de onde o Ralph estava enterrado. E então o Brogan cavou a sepultura destinada ao David. Antes de partir, o Richard colocou uma nota de $20 sobre uma pedra próxima. Então, se ela tivesse sumido quando eles voltassem, ele saberia que alguém tinha estado ali. Só que então o Brogan tem mais uma revelação para fazer. Como o plano não tinha saído como planejado com o Scott, ele entrou em contato com outro candidato, oferecendo a ele a mesma posição de capataz da fazenda. E esse homem era o Timothy, que morava em Ohio. Era um homem gentil, trabalhava como DJ. Ele já tinha feito parte de uma banda, mas teve uma maré de azar e passou os últimos anos em péssimas condições. O Timothy foi casado com uma mulher chamada Tina, mas eles se divorciaram em 1997 e o casamento não foi a única coisa que se desfez em sua vida. Na década de 1990, ele trabalhou como engenheiro de som em um clube local, mas quando perdeu o emprego em 2000, ele teve problemas para encontrar um novo. E então ele morou com seus pais por mais alguns anos. Mas então, seu pai o expulsou. E depois disso, ninguém sabia ao certo onde ele dormia. Então, durante muito tempo, ele morou em seu carro. E recentemente, ele havia perdido seu emprego como limpador de rua. E ele tinha 2 filhos, o Zack e o Nick, que já tinham 19 e 17 anos. Só que o Timothy fazia questão de vê-los quase todos os dias, mesmo que isso significasse esperar na esquina de sua casa até depois que a Tina fosse trabalhar. A ex-mulher dele contou que ele era muito apegado a esses filhos e mandava mensagens para eles o dia todo. E ele gastava até o último centavo em SMS. Os meninos relataram que se não respondessem as mensagens do pai em 5 minutos, ele ficava muito magoado. Antes de partir, ele deu a ele seu notebook, sua televisão. Aliás, o Timothy deu tudo o que tinha de valor a seus filhos. E no dia em que o Timothy partiu, o Nick, que estava no último ano do ensino médio, emprestou-lhe $20. E naquela noite, Nick mandou uma mensagem para ele antes de ir para uma festa e disse: eu te amo, sinto sua falta, estou orgulhoso de você, boa sorte. Quando o Timothy se levantou na manhã seguinte, ele escreveu a Nick: me mande uma mensagem quando acordar, eu amo vocês, estou saindo agora. Porém, é um problema que esses itens que o Timothy havia dado para os seus filhos, o Richard já estava ciente deles. E ele já tinha feito na sua cabeça todo o inventário, ele já estava fazendo cálculos de quanto ele iria faturar com aqueles pertences. E no domingo 13 de novembro, exatamente uma semana após o atentado contra a vida do Scott, o Richard e o Brogan encontraram com o Timothy no estacionamento de uma pizzaria em Canton, onde ele passou a noite dormindo em seu carro. E como sempre fazia, Richard o encontrou no café da manhã, mas dessa vez ele nem gastou combustível indo até a mata.
Ele atraiu o Timothy para o bosque, que ficava nos fundos de um shopping abandonado, um shopping que foi atingido pela recessão. E o Timothy chegou com apenas 2 sacolas plásticas e $5 na carteira. E o Brogan ficou relutante em fazer isso, porque ele ficou comovido, principalmente quando ele ouviu que o Timothy era extremamente apegado aos seus filhos. O Brogan então se afastou, quando de repente ele ouviu um estalo. Ele viu o Timothy de joelhos, segurando um lado de sua cabeça, e ele continuou tomando enormes goles de ar. E depois de mais 3 disparos, ele ainda estava engolindo em seco. Finalmente, no 5º, ele parou. Naquela noite, Nick tentou ligar para o seu pai e não obteve resposta. Então ele pensou que de repente seu pai estaria se acomodando. Só que conforme alguns dias se passaram, Nick começou a ficar preocupado e ele chegou a ligar para o pai mais de 2.000 vezes. Porque ele falou, tem alguma coisa errada aqui. O meu pai me ligava a cada hora de cada dia e agora nada? O Nick então começou a dormir com o telefone na mão e acordava para verificar se alguma mensagem tinha entrado em sua caixa, mas não houve nada. No domingo seguinte, uma semana depois, ele estava na casa de um amigo assistindo a um jogo de futebol, quando sua mãe ligou e disse para ele voltar para casa imediatamente, porque ela tinha que contar uma coisa. E ele já começou a gritar no telefone, me conta agora, me conta agora! Ele disse que sabia, porque isso seria a única explicação, a única coisa que impediria o seu pai de ligar. Infelizmente, o Richard percebeu que brancos de meia idade e sem elos familiares passavam despercebidos no sistema, incluindo o Ralph Geiger, o primeiro homem que foi ceifado por Richard. O Ralph tinha alguns parentes na Califórnia e em Atlanta, mas ao contrário dos parentes dos outros, eles não compareceram aos julgamentos do Richard e nem do Gorgon. Depois que o Ralph foi queimado, suas cinzas foram entregues a uma jovem chamada Summer Rowley, e embora ela não fosse parente do Ralph, ela compareceu ao julgamento. E uma jornalista que estava investigando essa história foi até a casa dela para conversar. E a Summer mencionou que temia que as pessoas poderiam pensar que ela e o Ralph tinham algum relacionamento. Talvez ele estivesse dando em cima de uma jovem bonita. Mas ela disse ele nunca faria isso. A Summer conheceu o Ralph em 2004, quando ela tinha 19 anos e ele 49. Um amigo arranjou um emprego para que o Ralph limpasse a casa da Summer. E depois de algumas visitas, a Summer perguntou se ele não poderia pintar uma parede de gesso, porque ela não sabia fazer isso. E então o Ralph a ensinou. E depois disso, eles começaram a trabalhar juntos regularmente. Ele a ensinou como consertar um ralo, vedar um buraco e realizar várias outras tarefas de encanamento. Ele a ensinou a cozinhar um assado e a fazer uma sopa, e ele era como um pai para ela. Ele ajudou a transformá-la de uma adolescente despreparada em uma jovem que estava pronta aos 25 anos para ter um filho com seu noivo. Quando sua filha nasceu, ela apresentou Ralph como papá da menina. E no manto da TV da Summer está uma imagem do Ralph fazendo carinho no bebê de apenas 1 semana de vida. O Richard também era divorciado e, claro, trabalhava apenas esporadicamente, e ele acabou criando uma relação intensa de família substituta com o Brogan. Quando os promotores entrevistaram a filha do Richard, a Tonya, ela disse que quando viu seu pai e o Brogan juntos todas as manhãs de domingo, eles pareciam pai e filho, e que eles eram muito mais próximos um do outro do que ela e seu pai jamais estiveram. No depoimento do Brogan, ele descreveu Richard como a única pessoa a quem ele poderia ir, sobre a única pessoa com quem ele poderia contar, um pai que nunca tive. E como já foi dito aqui, o Brogan tinha um pai com quem vivia e que o sustentava. Muitos anos antes dessas ceifas todas começarem a acontecer, o Brogan reclamou com sua meia-irmã sobre o quão duro seu pai era. Quando o Brogan ainda não tinha nem 1 semana de idade, o Michael teve que expulsar a esposa Yvette de casa porque os vícios dela estavam extrapolando todos os limites. E por mais que o Michael a amasse, ele decidiu prezar pela segurança do Brogan. E então ele criou o Brogan como um pai solteiro. No julgamento, a imprensa local aproveitou a história de como, aos 5 anos, quando estava no jardim de infância,
Brogan tomava o café da manhã sozinho, se vestia e se dirigia ao ponto de ônibus, como se morasse só. Inclusive, um conselheiro da escola primária que conhecia o Brogan disse ao júri que o Michael se criou na opinião dele. Mas as coisas não eram assim tão simples. O Michael trabalhava no primeiro turno em uma oficina mecânica e tinha que sair de casa às 6:30 da manhã. Antes de sair, ele estendia as roupas para o filho e servia seu cereal favorito em uma tigela e então despejava leite. Depois, gentilmente, ele acordava o Brogan e ia para o trabalho. Durante muitos anos só foi o Michael e o Brogan. E o Michael sempre foi mais privado, com um temperamento feroz, e ele foi criado para acreditar que meninos não choram, e ele criou o Brogan da mesma maneira. Então a irmã dele acreditava que o Brogan se aproximou do Richard porque estava com medo de seu pai e que via o Richard como uma fuga. Os advogados até perguntaram se os dois tiveram alguma relação assim mais estranha, afinal, o que poderia explicar um vínculo tão intenso como esse? Mas o Brogan revirou os olhos com essa pergunta, ele ficou indignado e disse que não foi nada disso. Na verdade, ele via no Richard uma paternidade, de um homem que não precisava voltar do trabalho cansado para colocar comida na mesa, de um homem que não tinha obrigações parentais e era livre para representar uma visão mais recente e de certa forma mais atraente, expressiva, amorosa e sempre disponível para ouvir e dar conselhos. Em novembro de 2012, o júri condenou o Brogan por 2 dezenas de acusações criminais, incluindo todas as ceifas, o roubo, o sequestro. A juíza Lynn Callaghan disse que o Brogan havia sofrido uma péssima mão na vida, mas que ele acabou abraçando o mal e o sentenciou à prisão perpétua sem liberdade condicional. Em abril de 2013, o Richard também foi condenado por tudo que havia feito e foi sentenciado àquela pena fatal. Ao longo de seu julgamento, ele teve a coragem de afirmar que era inocente, e tanto ele como o Brogan tentaram apelar das decisões. Nas várias cartas que o Brogan enviava para seu pai, ele dizia que sentia muito, deixei uma bagunça no meu quarto quando saí pela última vez, sinto muito por desonrar você e o nome da família. E lá na prisão ele lia livros da biblioteca, do currículo do colégio, e ele disse para o pai que a vida na prisão era como uma guitarra. Cada um em luta sua própria batalha, e cada um com seu inimigo invisível. Ele também admitiu para o Michael que se ressentia por ele ter sido tão severo, mas que ele era grato porque graças a todas as regras e tarefas e a independência prematura que ele foi forçado a ter, ele sabe como se cuidar. Na maioria das vezes, as suas cartas são cheias de saudade da família, de seu pai, de suas meias-irmãs, de seu cachorro, de seus gatos, da sua mãe, da sua avó e do seu avô, sem contar tios e tias. Alguns anos depois, as leis passaram por uma mudança e o Brogan terá sua primeira audiência de liberdade condicional em 2037. O Richard apelou, mas perdeu e o tribunal manteve a sentença. O desprezo pela vida humana, nesse caso, é astronômico. E o que é interessante é que nessa situação, esse homem, esse monstro, pertencia a uma baixa condição social. E normalmente é possível se identificar um desprezo pela vida humana em pessoas com uma posição de extremo poder. Não estou querendo dizer que isso se enquadra para pessoas que são ricas, para pessoas que têm um grande poder financeiro. A luz que eu estou jogando aqui é sobre pessoas que estão acima dessas, são pessoas que fazem parte da elite mesmo, a elite da elite da elite, que está acima de tudo e todos. Normalmente esses indivíduos poderosos que têm grande influência sobre os setores econômicos, sociais, culturais, tendem a ter um desprezo escancarado pela vida humana e pelas pessoas. Então Richard compartilha com essas pessoas esse mesmo sentimento, só que a diferença é que elas estão em uma posição de poder e ele não. E isso é assustador, porque muitas pessoas não pensam sobre isso, porque se pensarem vão ter que reavaliar muitas crenças. E ninguém quer mexer nisso, porque dá muito trabalho.
E quando eu não me importo com as pessoas, tudo é permitido, as regras não valem para mim, eu posso mentir, enganar, trapacear, eu posso roubar e fazer coisas muito piores sem que isso me incomode, porque com o tempo essa essência, a essência do mal, se torna parte de mim. E para o mal não existem limites, ao contrário do bem, porque até para fazer o bem a gente tem que ter limites. Mas às vezes as pessoas vão piorando e elas não percebem, porque tudo acontece progressivamente e devagar. E a aderente verdade é que qualquer pessoa pode ser pega desprevenida, inclusive por alguém que pensa como ela. O mal não tem família, não tem lealdade, não tem apego. Quem se deixa ser dominado por ele opera conforme essa vertente. Podemos fazer uma classificação muito importante quando se fala do quadro geral da humanidade. Temos as pessoas que vivem conosco, as que já passaram por nós, as que já ouvimos falar e as que não conhecemos. Você é conhecido por alguém, mas é desconhecido por outra pessoa. Uma pesquisa de 2013 mostrou que a maior parte da população conhece cerca de 600 pessoas por ano. E mais ou menos nós interagimos com 80 mil ao longo da vida. Os pesquisadores também estimam que a maioria das pessoas conhecem apenas 10 a 25 pessoas bem o suficiente para dizer que confiam nelas. E no geral a média consegue armazenar em sua memória cerca de 5.000 rostos. E é aí que a gente chega na empatia, porque a empatia é definida como a compreensão da experiência de outra pessoa. Quando testemunhamos o que acontece com os outros, o córtex visual é ativado. Observar a ação, a dor ou o afeto de outra pessoa pode desencadear partes das mesmas redes neurais responsáveis por executar ações e experimentar esse sentimento em primeira mão. Só que a empatia não nos dá uma noção completa das experiências do outro. Mas a dor compartilhada, ela cria uma estrutura de amparo e conforto, onde o outro recebe consolo, e esse movimento só acontece se você se dispor para ser essa ferramenta, esse ouvido, esse abraço e carinho. Mas qual será o nosso nível de empatia com estranhos? Há inúmeras pessoas que passam despercebidas. Há muitas pessoas que ninguém nota. Pessoas que, como Richard pensava, se sumirem, ninguém dará falta. Se você sair pela rua e analisar bem, você vai ver que há muitas pessoas ali que precisam de um sorriso, que precisam de um bom dia com gentileza, que precisam até mesmo de um abraço estranho. Você já tentou dar um oi, dar um sorriso, chegar e dizer algo gentil, dar um elogio pro estranho mesmo que eu tô falando? Algumas pessoas, elas precisam apenas de uma chance, de uma gentileza, de serem notadas pelo menos uma vez, mesmo que esse olhar, mesmo que essa percepção venha de um estranho. Tem pessoas que precisam disso pelo menos uma vez na vida, porque elas não são notadas por mais ninguém e elas pensam que estão sozinhas no mundo. Às vezes a gente está tão envolvido no dia a dia, nos problemas, nos objetivos, nas metas, no que queremos viver, que esquecemos de pontos importantes. Ah, mas ninguém faz isso hoje em dia. Mas você não é todo mundo. Ah, mas eu não tenho mais forças para ser gentil, para ser simpático, para ser legal. Eu cansei. E eu te entendo, eu compreendo e eu acredito que você se sinta assim. Infelizmente, muitos acabam ficando para trás na estrada da vida. E é com você mesmo que eu quero falar, com você que está atrás. Porque não se engane, muitas vezes a vitrine, a frente, é só aparência, é só luzes, é só engano. Tem muita gente importante na parte de trás e tem muita coisa importante para fazer na parte de trás. Você só precisa se atentar e perceber o que nunca percebeu, para tirar força da fraqueza, alegria da tristeza e encontrar o tesouro que se esconde na sua dor. E nunca se esqueça, não importa se você é o penúltimo ou o último, os últimos serão os primeiros. Eu espero que você tenha gostado, estamos estreando hoje essa temporada e eu tô muito feliz. E os episódios que virão serão extraordinários, estou preparando assim casos
exclusivos só pra vocês. Eu agradeço muito quem me conheceu ao longo da primeira temporada e quem tá me conhecendo agora, fica aqui, eu espero que você goste, que você navegue, porque por aqui tem muito conteúdo legal. Se você tem conta no Instagram, me siga por lá, Gustavo N Psicanalista. Eu também tenho conta no Bom Perfil, você pode conhecer mais o meu trabalho, conhecer meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. É um livro super incrível de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa descobrir o que tá acontecendo e que tem ligação com seus antepassados. Só que a vida dele sofre uma reviravolta quando ele descobre que um serial killer está morando em sua própria casa e ele precisa descobrir onde. O livro já está disponível nas livrarias, no Kindle, na Amazon, mas se você adquirir no meu site, você ganha marcadores exclusivos, um pôster e o livro autografado se você quiser. Não se esqueça do meu canal de cortes, Gustavo Negreiros. Vai lá, assista, reveja as análises, eu tenho certeza que elas vão te ajudar. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!